Olá, turma. Vamos dar prosseguimento aí à aula de hoje falando sobre a Economia Mundial 2. Essa aula de hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o fim do sistema socialista, sobre blocos econômicos, sobre alguns planos econômicos que foram dados a alguns países como uma forma de manter países aliados. E é basicamente um pouco isso que a gente vai falar hoje. Ok? Vou falar um pouco sobre o fim do socialismo, mas de uma forma resumidamente, né? Porque acredito que esse assunto ele já foi abordado em séries passadas na aula de história e eu vou falar da forma um pouco diferenciadas, que é a forma geográfica, né? Porque com o surgimento, com o fim, né, no caso do socialismo, teve o surgimento de alguns países. Isso fez com que tivesse uma alteração no mapa mundial. Então, em 1955, foi recém-fundado países da África e da Ásia. Então, alguns países eles ficaram no movimento dos não aliados. Houve, no caso, uma conferência, né, da qual esses países, né, não aliados eles não estavam nem no sistema capitalista e nem no sistema socialista. Então, foi definido três mundos até então: primeiro, segundo e terceiro. Primeiro eram os países desenvolvidos capitalistas, o segundo mundo era países considerados socialistas e o terceiro mundo eram países subdesenvolvidos, né? Países capitalistas desenvolvidos, todo mundo sabe, são aqueles países que têm uma economia mais crescente, desenvolvida. Já os países do sistema socialista até então tinham uma ideologia de um sistema meio que igualitário, e o país de terceiro mundo eram países considerados pobres, que tem uma economia um pouco mais, menos desenvolvida, um pouco mais atrasada, vamos dizer assim. Né? Então, automaticamente, esse termo também, né, primeiro, segundo e terceiro, não existe, né? Não é tão utilizado hoje em dia. Até porque com o fim do sistema socialista, se não tem o segundo mundo, não existiria nem primeiro e nem terceiro. Então começou a utilizar o sistema países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Mas até hoje em dia esse termo de subdesenvolvido conota um termo meio que pejorativo. Então, automaticamente, os países estão começando a utilizar países em desenvolvimento, que estão se desenvolvendo. Então, hoje em dia, a gente vai utilizar o termo países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Mas é necessário que vocês saibam também, né, que existe também esse termo, primeiro, segundo, terceiro mundo, subdesenvolvidos. É necessário que vocês saibam também. Porque até mesmo, às vezes, a gente acaba utilizando sem querer, ok? Porque fica tão, às vezes, enraizado, até mesmo você pode perguntar, às vezes, os avós de vocês, eles vão falar assim, avô, o que era um país de terceiro mundo? Né? O Brasil era considerado um país, é considerado ou foi considerado um país de terceiro mundo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre os BRICS, né, que o Brasil é um dos países que pertence, né, também a esse termo, né, vamos dizer assim, né, mas não vem ao assunto na matéria de hoje. Então, como ocorreu o colapso do socialismo? Okay? Vou falar resumidamente, coloquei aqui dois tópicos que foram os mais decisivos até então para acabar. Primeiro foi a decadência pelo modelo econômico engessado que existia, né, estatizado também, onde o Estado denominava as regras, né, e no caso não tinha nenhum tipo de intransigência, ou de intransigência não, mas de implementação nenhuma empresa estrangeira no território. Então o Estado eles eram únicos que no caso tinham, no caso ali, as suas empresas. Não tinha nenhuma outra empresa não ser do Estado. O segundo foi a carência de indústrias de bens de consumo. Então naquela época também começou a ter uma carência muito grande de, por exemplo, papel higiênico, pasta de dente, produtos de higiene básica mesmo, de consumo, arroz, feijão, começou a ter uma crise muito grande de alimentos até então. Então a população começou a ter um tipo de revolta muito grande contra o governo, até porque eles pregavam, né, no caso, um dos idealizadores do sistema socialista foi Karl Marx.
né, que foi um socialismo mais científico. Ele tinha uma ideologia da qual a população teria uma igualdade. E isso de fato não estava ocorrendo. Então a população que igualdade nós temos aqui? Não temos nenhuma, até porque os políticos eles estão tendo um padrão de vida alto, enquanto que a população está sofrendo com um tipo de carências, né, uma decadência também que está ocorrendo na economia. Então, foi o secretário da época, o Mikhail Gorbachev, ele tentou, né, botar duas reformas em práticas. Primeiro delas foi a perestroika, que significa uma reconstrução. Na verdade, perestroika é reconstrução, ou seja, uma reforma econômica para esse sistema. E o segundo foi a glasnost, que significa transparência, que é uma abertura política, ou seja, teria uma economia um pouco mais desenvolvida. E, de fato, nenhuma dessas duas reformas deram certo, e isso fez com que a queda do Muro de Berlim, né, que foi um marco para a época, caísse em 25 de dezembro de 1991. Então teve fim, né, a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Então, vários países também, com isso, decretaram sua independência e surgiu 15 novos países. Foi os países bálticos, que são 3, que é a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que fica ali próximo ao Mar Báltico, por isso recebem esse nome, assim como também a Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomequistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Quirguistão. São esses, né, denominados quistãos aí. Tá, ok? Então, a Rússia, né, que foi formada nessa época, foi considerado o primeiro país socialista também, né, porque ele pegou quase todo o poderio que existia da URSS e ficou com todo armamento, quase todos, né, vamos dizer, a parte boa que a URSS deixou. Okay? Então, com o fim desse modelo socialista, proporcionou a mundialização das relações capitalistas. Não existia modelo pronto. Okay? Então, os países rotulados socialistas, como no caso a China, o Vietnã e a Cuba, que até hoje ainda tem esse modelo socialista um pouco implementado na sua política, né, eles começaram a ter que incorporar um pouco essa prática capitalista. Porque se eles ficassem engessados nesse modelo, provavelmente eles também entrariam em colapso. E isso fez com que surgisse, né, no caso, essa prática, né, de mercado, onde a China, né, tem, no caso, por exemplo, as ZEIs, que são as zonas econômicas especiais. A Cuba também começou a adotar o dólar como moeda corrente lá no turismo, né? É muito bom ter, no caso, essa moeda na economia, tanto que, no caso, aqui no Brasil, quando o dólar começa a ficar muito alto, vamos dizer assim, né? A cotação muito alta, os ministros, né, no caso, da economia, ele começa a injetar o dólar também no mercado, porque isso faz com que o dólar acabe baixando ou se estabilizando. Okay? E no Vietnã eles começaram a ter empresas transnacionais, ou seja, empresas multinacionais no seu território. Vou botar aqui um exemplo para vocês das ZEIs, que são as zonas econômicas especiais da China. Né? Então aqui vocês podem ver uma concentração muito grande aqui, ó, no seu litoral, vamos dizer assim. Tá, okay? Essas empresas aqui, ó, muito importantes, são concentrações, né, industriais, siderúrgicas, metalúrgicas, equipamentos, uma química, tanto química e têxtil, que é muito importante. Então vocês podem ver aqui, ó, no litoral, uma grande concentração dessas indústrias, enquanto que no interior, ó, quase que meio que vazio. Justamente essas empresas se desenvolvem aqui, né? Aqui, ó, Hong Kong, Xangai, são empresas muito importantes, cidades muito importantes, Pequim, né? Então, todas as empresas aqui acabam fazendo
Na verdade, que a China seja a segunda maior economia mundial, perdendo só para os Estados Unidos. Ok? Então a gente vai falar um pouco também aqui, ó, no capitalismo, as transnacionais são agentes principais da globalização. Ou seja, as grandes corporações, por sua vez, estão acirrando a concorrência, com concorrências e estratégias de atuação de mercado. Né? Quais são, né, as mais importantes? Ou a mais importante? Lembre desse termo aqui, ó, em vermelho. Né? Levem para a vida de vocês. Neoliberalismo. O que significa isso? É, no caso, a participação mínima do Estado na economia. Tá, ok? Ou seja, com privatizações e uma abertura econômica. A privatização é a venda de empresas, né, do Estado, do governo, para o setor privado, por meio de um leilão público. Um exemplo que eu posso dar para vocês podem perguntar também aos avós ou os pais de vocês, se tiverem um pouquinho mais de idade, mas acho que eles devem saber, que foi a privatização da Telerge. Né? A Telerge era a única companhia do Estado que tinha, no caso, a concessão para ter telefones, vender linhas telefônicas. E naquela época era muito caro, né? Até mesmo no caso, meu pai teve um processo da qual ele conseguiu uma linha telefônica, mas era até meio que compartilhada essa linha telefônica. Né? Mas foi uma aquisição que meu pai fez, e na época ele conseguiu, teve essa oportunidade, né? Mas era muito caro, então nem todas as pessoas não tinham telefone na época. Né? Até hoje ainda pergunta às vezes, tem um telefone de contato fixo? Né? Porque hoje em dia, depois dessa privatização, houve um rolo doido danado. Né? Todo mundo queria ter um celular, o tijolão, eu tenho um tijolão, não sei o que, né? Botava na cintura, tirava onda na época, né? Era, no caso, era o rei da cocada preta, a pessoa que tinha um celular. Anota meu número aí, não sei o que, né? Então, aquele era a ostentação da época, né? Ter um tijolão. E era o máximo, né? Hoje em dia já é o pesadelo, já, no caso, é aberração. Né? Mas naquela época houve essa privatização, houve a venda e surgiu, no caso, outras, né, empresas nesse ramo, da qual houve uma concorrência, e isso fez com que as empresas acabassem, que as empresas não, né, a população acabasse tendo, no caso, os telefones. Né? Hoje em dia tem pessoa que tem 2, 3 linhas, né, chips, vamos dizer assim, né, de celular para manter contato. Então isso foi aqui no Brasil ocorreu desse modo, né? E também uma abertura econômica, ou seja, eliminar regras restritivas, diminuir a prática protecionista. Né? Ou seja, o Estado não pode, no caso, ajudar tantas empresas. Né? Vamos também eliminar aí essas taxações muito grandes, vamos fazer né, um rolo aí para que as empresas estrangeiras tenham, no caso, um modo de ganhar também, de ter, no caso, uma participação melhor. Né? E sempre os Estados Unidos é o país, né, que basicamente detém a economia global e eles querem, né, se dar bem em quase tudo. Né? É o principal país capitalista. Né? Então os Estados Unidos também, do mesmo modo que eles gostam de ter bastante lucro, eles não gostam de ter prejuízo. Né? Então eles são intransigentes, né, na defesa de seus interesses. Né? E, por exemplo, eles têm, no caso, né, algumas conferências internacionais que têm algumas negociações e os Estados Unidos sempre quer ter a verdade absoluta. Eles desprezam outras nações, eles querem saber exclusivamente dele e que se dane os outros países. Tá, okay? Eles têm uma política conhecida como unilateralismo, tá, okay? Onde os interesses deles em primeiros lugares e que se dane, no caso, falando assim com vocês, mas é um termo meio que para vocês aprenderem mesmo, entendeu? Que vocês, não quero saber dos outros, eu quero saber da economia do meu país. Tanto que várias transações rodadas, encontros, conferências internacionais em relação ao meio ambiente, à economia, eles colocam a economia deles em primeiro lugar. Qualquer tipo de prejuízo que eles venham a ter, eles não assinam nenhum protocolo. Okay? Então, outros países também que têm grande poder, como os Estados Unidos, a Europa, né, vários países da Europa, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra,
né? E o Japão também tem uma economia muito desenvolvida. Okay? Até então, nessa época, né, com essa crise do socialismo que teve, os Estados Unidos eles pensaram, vamos assim, gente, vamos ajudar aí os países, né, da Europa. Estão lá, tipo, socialismo batendo na porta deles. A gente precisa ter o país aliados para que o nosso sistema capitalista não entre em colapso também. Então, no caso, eles criaram o Plano Marshall, que foi um programa de ajuda dos Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, que após a Segunda Guerra Mundial, né, tiveram seu território quase que destruído. Recebeu, né, no caso, esse nome, porque foi idealizado pelo George Catalete Marshall, um general lá dos Estados Unidos, né, do Exército, e eles injetaram 13 bilhões de dólares na economia. Né? Mas é claro que os Estados Unidos não fez isso assim, de modo, somos bonzinhos, nada disso, né? Esse plano Marshall eles deram com uma mão e tiraram da outra. Como assim, professor? Eles injetaram, no caso, né, emprestaram esse dinheiro, mas os países europeus só poderiam comprar com eles, não poderiam comprar com outros países, né? É claro, né? Eles não iam fazer isso, né? Tão irmamente, vamos dizer assim, sem juros, sem nada, né? Não, só pode comprar comigo, ok? Então o objetivo era reconstruir economicamente os países europeus ocidentais que foram destruídos ou que sofreram perdas com a ocorrência da guerra, né? Realizar um programa maciço contra o RSS, né, que é o sistema socialista, estabilizar a situação política e social na Alemanha, que já estava ocorrendo lá um furdunço, né, uma inquietação da população, né, e conter o avanço também do poder dos partidos comunistas na França e na Itália. Ou seja, né, vamos lá ajudar eles, porque senão eles podem acabar virando, né, casaca para o sistema socialista. Então, vamos criar esse plano Marshall. Né? E também criaram o Plano Colombo. Só que o Plano Colombo não ajudou, no caso, o Plano Marshall foi da Europa e o Plano Marshall foi, né, organizado para ajudar, no caso, os países da Ásia. Né? Basicamente, assim, os países asiáticos e membros receberiam também apoio dos Estados Unidos para estimular sua economia. Então, a quantidade de capital com o Plano Marshall foi bastante superior ao destinado às nações asiáticas. Né? E um desses países, né, do continente asiático é o Japão, que também foi muito destruído e que acabou sendo ajudado pelos Estados Unidos para ter sua economia, vamos dizer assim, desenvolvida. Ok? Então, isso basicamente, a gente vai falar daqui a pouco sobre os blocos econômicos. Espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto que a gente falou até então. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Tá ok? Então, resumidamente, é um pouco isso que eu falei. Tem no livro de vocês, de uma forma um pouco mais detalhada, falando, né, criando os pormenores aqui, mas foi basicamente isso que estava ocorrendo. Tá ok?